Você conhece o Vingador Tóxico? Não! É um personagem lá, um super-herói dos anos 80, já teve um filme lá nos anos de 84, se eu não me engano, e agora tem um reboot que já estava pronto desde 2023, e agora em 2025 a galera pode ver um super-herói que é interpretado pelo Peter Dinklage. I'm a monster. You're not a monster. Vou falar algo muito importante sobre este ator, qual é a representatividade dele para este filme, a importância dele para este filme, o quanto me satisfez em alguns momentos e o quanto me decepcionou em outros momentos. Vou explicar aqui o que eu achei deste novo filme de super-herói, na qual tem a mesma característica de anos 80 e anos 90, um filme que tenta mostrar um lado bem brutal, cruel, tenta mostrar um lado sentimental entre pai e filho, tem várias coisas que esse filme tenta mostrar ali como um primeiro filme, um desenvolvimento de um personagem, de um super-herói. Esse filme, O Vingador Tóxico, que é interpretado pelo Peter Dinklage, o ótimo Peter Dinklage, e é dirigido pelo Michael Blair. Primeiro de tudo, esse filme tem uma característica, uma atmosfera anos 80, anos 90, o filme tem o mesmo plot para se transformar num super-herói e tal, tem alguns vilões cafonas, alguns outros personagens cafonas, bem cartunescos, porque o filme não se livra da sua característica cartunesca de ser, alguns momentos é agradável e outros até que não tanto. Mas mesmo assim, por exemplo, um vilão como o do Kevin Bacon, um vilão que não ajuda e que não atrapalha, um vilão mais do mesmo que a gente já viu em outros filmes de super-herói, porque na verdade a gente já sabia que ele seria mais do mesmo, genérico, na maneira de ser, mas que no final pudesse ter um conflitinho ali de algumas coisinhas e tal, mas que no final o Kevin Bacon poderia agradar em alguns certos momentos que não estraga, não atrapalha, como eu já disse. Sim, esse filme tem um personagem coadjuvante que se torna interessante, porque tem uma evolução do personagem, que é do Elijah Wood, é o eterno Frodo. Ele tá parecendo muito o pinguim do Danny DeVito, o pinguim lá de 1992 do Batman, né? Ele tá igualzinho, os maus movimentos. Um personagem que tem uma certa evolução, sim, que eu gosto, porque eu acho que ele acaba se tornando diferente, alguns momentos de ponto de decisão dramático passa por ele e tal, beleza, tal. O que eu gosto demais desse filme, vamos lá. Normalmente quando a gente assiste um filme de super-herói, a gente fica ansioso pra saber que horas que ele vira um super-herói. Mas o pré-super-herói desse filme é o seguinte, é um personagem na qual é o Winston interpretado pelo Peter Dinklage. Ele é um cara que tem coração, ele tem uma solidão, ele mostra uma alma machucada, ele mostra um vazio na vida dele, um sofrimento na vida dele, em questões de saúde, em questões de trabalho, em questões de relacionamento com o seu enteado, com o seu filho, né? Uma perda no passado. Então é um cara muito simples, um cara que mostrou um sentimento bem sofrível por várias vezes no seu olhar, no seu comportamento, enquanto que o Peter Dinklage estava em tela. Eu gostei demais desse desenvolvimento desse personagem do Winston. Depois que você vê o Vingador Tóxico em tela, é claro que você vai ver as ações de super-herói e tal, o filme entra no seu lado brutal, cruel, impiedoso, alguns outros personagens impiedosos também, são coisas bem grotescas, nojentas, o filme não perde tempo em mostrar dessas coisas, ele não se poupa pra falar a verdade. Se ele demonstrou ou ele queria ser cruel e violento, ele foi. Foi num limite até exageradamente inexplicável. O problema é algumas tomadas ali do filme, na qual mostra essa violência, mas acho que por uma questão jurídica, social, sei lá, ninguém tava se importando com essas mortes. Pô, mas você queria uma compreensão num filme de super-herói, de um cara que vira um monstrinho e tal? Não, mas que pelo menos trouxesse algum jus, uma coerência social, alguma realidade paralela, mas até aí tudo bem. Mas o que me incomodava total nesse filme? Eu vi uma discrepância na atuação do Vingador Tóxico com o áudio em si, com a dublagem do Peter Dinklage. E eu fui atrás pra saber, porque aquilo me incomodou demais. E o próprio diretor, o Michael Blair, na qual mostra ter muito conhecimento sobre o personagem devido às entrevistas dele, porque é o sonho dele, ele sabe de tudo. É sempre a mesma coisa, é pra vender o peixe dele, ele vai falar que ele sabe de tudo sobre esse personagem. Pode até saber. Agora, ele não colocar o Peter Dinklage embaixo da maquiagem, embaixo do figurino, como é que você queira chamar, e não interpretar o Vingador Tóxico, deixar ele apenas dublando, ele confirma isso que quem tá por trás da maquiagem é uma menina, fazendo todas as ações ali como o Vingador Tóxico, e você vê um negócio meio esquisito. Eu achei esquisito por várias horas, porque pra mim não batia. A alma e o coração que o personagem, que o Peter Dinklage estava mostrando antes de se tornar um Vingador Tóxico, a partir que ele se torna o próprio herói, para mim começou a destoar algumas ações, alguns sentimentos que eu
que eu comecei a ter referente a este personagem. Por quê? Porque eu acho que em termos de linguagem corporal não tava sendo o mesmo. Não tô falando que a dublagem do Peter Dinklage é ruim. Não é, ela é boa. Mas eu senti diferença e isso não é bom. Coloca o Peter Dinklage lá, filho. Coloca o cara interpretando o próprio Vingador Tóxico. Coloca ele na maquiagem. Por que não? Mas acho que no final esse filme aí do Vingador Tóxico, ele começou de uma boa maneira, tá? Começou simplista, começou com uma caracterização anos 80, anos 90, coloca o seu lado violento em todos os momentos, e ele tem um bom personagem, que é do Peter Dinklage, como Wilson. Agora só me resta saber, para um futuro, o que eles vão focar para tal. O porquê não colocaram o Peter Dinklage como o próprio Vingador Tóxico, que para mim, eu não consigo entender a discrepância do tanto, tá? Porque para mim, transformou um filme de pré-herói para pós-herói dentro de um mesmo filme. Pra mim mudou um pouco, sim, eu senti essa diferença. Mas eu acho que no final de tudo, o filme tenta demonstrar algo mais simplista, mais cartunesco. Ele funciona em várias coisas, pra mim peca em algumas coisas assim essenciais, mas eu acho que se torna um bom início, tá? Eu acho sim que esse filme é legal. Eu gostei desse filme do Vingador Tóxico, apesar de não conhecer muito sobre o personagem, mas tá vendo aí que eu acho que para um futuro pode ser interessante, tá? Eu acho que esse filme Vingador Tóxico, pra mim é uma nota 7.2. É um filme agradável, é um super-herói agradável. Pode ser que ele melhore no futuro, se os caras vão começar a inventar mais pra frente e começar a fazer algumas coisas que não tem muito sentido, mas eu acho que de resto, talvez alguns personagens que não atrapalhem, não ajudam, mas com um bom Peter Dinklage nos seus primeiros, acredito que 30 minutos de filme, que eu acho que vale sim um bom desenvolvimento de personagem, que eu adoro esse tipo de coisa, tá? Comenta aí o que você achou desse filme Vingador Tóxico. Você já conhecia esse personagem? Você já conhecia esse super-herói? Você assistiu o filme de 1984? Eu não assisti. Comenta aí se você acha que vale a pena não assistir. Comenta aí, se inscreva no canal. Tamo junto. E é nóis.